Boa tarde a todos. Eu sou Romélia Moreira de Souza, especialista em projetos da representação do ICA no Brasil. Nós vamos iniciar mais uma série Diálogos ICA Brasil e vamos tratar da década da restauração de ecossistemas numa perspectiva de economia circular, recursos hídricos e a contribuição do setor de saneamento básico. Lembro a vocês que as Nações Unidas, face à mobilização e conclamação da comunidade internacional, declararam 2021 a 2030 como a década da restauração de ecossistemas. Trata-se de um apelo para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo, para o benefício das pessoas e da natureza. Ela visa deter a degradação dos ecossistemas e restaurá-los para atingir objetivos globais. Somente com ecossistemas saudáveis podemos melhorar a subsistência das pessoas, combater as mudanças climáticas e deter o colapso da biodiversidade, afirma a ONU. Naturalmente, os recursos hídricos têm um destacado papel no processo de restauração dos ecossistemas. E o Brasil, por deter em seu território 12% da reserva de água doce do planeta, torna-se ator central nessa estratégia. Nesse sentido, a Lei 11.445 de 2007, Lei Federal do Saneamento Básico, aborda o conjunto de serviços de abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e disposição final adequada de esgotos sanitários, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos com destinação adequada. Essa lei determina que é dever do governo buscar formas de proporcionar a universalização desses serviços, por considerá-los como direitos dos cidadãos. Tais premissas foram reforçadas no novo marco regulatório do setor, com a Lei 14.026 de 2020, que trata algumas relevantes inovações, como a previsão da obrigatoriedade dos contratos com metas de desempenho e de universalização dos serviços. Estou aqui com Leonardo Mitre e Daniel Tá, para conversarmos um pouco sobre a contribuição do setor de saneamento básico na restauração de ecossistemas, numa perspectiva de economia circular e recursos hídricos. Leonardo Mitre Alvim de Castro é engenheiro civil, mestre e doutor em hidrologia e recursos hídricos pela UFMG. Atua há mais de 20 anos na área. Atua desde órgãos públicos, como o IGAN e ANA, até empresas privadas, como a Anglo América. Atualmente é consultor em recursos hídricos de empresas como a EG Corps, Nippon Koei e Arcadis, em estudos diversos na área de recursos hídricos. Daniel Tá é consultor em economia ambiental, planejamento e socioeconomia. Economista, mestre em economia ambiental pela Vrije Universiteit Amsterdam e mestre em economia internacional pela Erasmus Universiteit Rotterdam. Também vem prestando consultoria para diversas empresas como a EG Corps, Nippon Koei e Arcadis, nas áreas de economia ambiental e dos recursos hídricos. Vou começar pelo Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Satisfação em tê-lo conosco nessa iniciativa, a série de diálogos promovida pelo ICA. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância do setor de saneamento básico no contexto da gestão integrada dos recursos hídricos e seu impacto na vida da população em geral e identificasse quais os principais desafios desse setor para atendimento dos requisitos técnicos e operacionais previstos na legislação vigente. Bom, boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Romélia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para participar desse diálogo, né? Tema bastante interessante e de boa discussão aí, né? Interessante para discussão aí com a gente, né? Bom, em relação ao setor saneamento, né, a gente tem que primeiro lembrar que é um dos principais setores usuários de recursos hídricos, né? Então, quando a gente está pensando nos usos das águas, né, o setor saneamento é o que vem sempre à cabeça, né? A gente costuma falar que é o que principalmente para quem não é tanto da área, né, quando fala em recursos hídricos, pensa no uso da água para o abastecimento público, né, para o abastecimento humano. Né? Então, é um dos principais setores, um dos setores tanto em termos de uso da água quanto em termos de conhecimento. Né? E ele está trabalhando, é um setor que está trabalhando desde os usos da água para captação de água, né, para o consumo, quanto os usos da água também para lançamento de efluentes, né, para disposição de efluentes. Então, ele depende dos cursos d'água, né, duplamente, né, tanto para captação quanto para
apoiar a diluição dos seus efluentes, né? Então, esse é um ponto. Além disso, a gente ainda tem que sempre pensar que, quando a gente está pensando nas captações para abastecimento público, uma série, principalmente nas grandes cidades, uma série de indústrias, o comércio, todo depende dessas captações de água, né? Então, ou seja, a gente não está falando só de captação de água para o abastecimento humano, né? A gente está falando também de algumas indústrias que têm captações, que têm usos, né, dos sistemas de abastecimento e uma série de outras finalidades aí para o comércio e uma série de outras finalidades aí dentro dessas captações, né? Além de sempre lembrar que quando a gente fala em saneamento, nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de drenagem urbana também, né? Então, que também tem uma relação bastante direta aí com a qualidade e com as vazões escoadas aí nos cursos d'água, né? E o grande desafio é a gente pensar no saneamento aí como a segurança hídrica, né? Um conceito que tem sido bastante discutido aí recentemente, né? Então, a questão da segurança hídrica, né? Então, a gente dá segurança para o setor, né? Tanto para ter água disponível, né, ter vazões disponíveis para fazer o abastecimento das cidades, né, quanto ele ter também água disponível do outro lado, só que de uma forma que dilua, que seja suficiente para diluir seus efluentes, né? Então, ou seja, o desafio é ter essas duas águas, né? A gente pode dizer assim, entre aspas, né? Que são a água para captar, mas ao mesmo tempo a água também para diluir seus efluentes, né? Então, para todo o sistema aí de uso da água, né? Perfeito, muito bem. Daniel, seja bem-vindo. Você Obrigado. é nosso convidado aqui também, assim como o Leonardo. Que bom que você pode estar conosco. E eu queria te perguntar como a restauração de ecossistemas pode contribuir no contexto hídrico. Você pode apresentar exemplos de restauração em bacias hidrográficas que geram esses benefícios? Obrigado, Romélia. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Enfim, não sei que horas as pessoas vão assistir, né? Mas é um prazer estar aqui, comentar um pouco sobre esse tema que realmente ele não só é cada vez mais importante, né? Por conta do contexto das mudanças climáticas, ele é cada vez mais urgente também por conflitos de recursos hídricos, né? Ou seja, lugares no Brasil que tinham demandas menores e que passam a ter aí demandas progressivamente maiores, né? E passam a sofrer de uma maior oferta e uma possível oscilação ou redução uma maior demanda, né? Perdão, e uma possível oscilação da própria oferta. E a gente não, os ecossistemas, né, eles estão intimamente ligados na forma com a qual a gente tem a provisão dos serviços ecossistêmicos hídricos, né, e existem diversas interfaces entre esses serviços e as alterações ambientais e hidrológicas que se materializam, né, e que afetam, por exemplo, a quantidade da água, a qualidade, a sua distribuição espacial, né, e até a sua distribuição temporal. Então, por exemplo, quando a gente tem alterações químicas ou biológicas na água, a gente tem, afeta a sua qualidade. Temos interações da vegetação, interações do clima local que podem afetar a quantidade de água, né, a quantidade de água que a precipitação ela vai ela vai gerar uma determinada quantidade né, um volume hídrico numa determinada bacia, mas a forma com a qual esse volume é transformado, né, ou em escoamento superficial, ou em infiltração subterrânea, ou uma recarga de aquíferos, isso tudo é bastante influenciável pelas condições, né, de como esse ecossistema está em termos de formação do solo, em termos de... Né, tem questões que a gente não pode afetar, ou modificar muito profundamente, porque são desígnios da natureza, né? Mas diversas outras a gente pode ter uma influência muito grande, como o Leonardo comentou, né? A própria drenagem urbana ela está bastante correlacionada com a velocidade com a qual um determinado volume de água chega nos corpos da água e, obviamente, a qualidade com a qual essa água chega, né?
E a gente pode, por exemplo, com as matas ciliares, reter sedimentos, diminuir a velocidade de escoamento e até mudar a distribuição temporal, né, com isso da água, fazendo com que a gente tenha vazões de base, vazões mais regularizadas, ou seja, uma oferta hídrica mais contínua ao longo do tempo, né, e não um período com muita disponibilidade e um outro período, o período de estiagem, com muito baixa disponibilidade. Então, existem, né, vários exemplos de restauração ecossistêmica focada nos recursos hídricos no Brasil. O programa pioneiro para isso foi o Programa Produtor de Águas, da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E esse exemplo, ainda bem, né, ele está sendo bem replicado Brasil afora, e temos um bom exemplo que eu posso citar, mas apenas um, é na bacia hidrográfica do Rio Miringuava, que é uma bacia hidrográfica de cerca de 270 quilômetros quadrados, né, na região metropolitana de Curitiba, onde tem uma concertação de diversas instituições puxadas por uma organização não governamental, mas com a participação de diversas indústrias, de diversos da própria companhia de saneamento. E o objetivo desse movimento é justamente promover a restauração ecológica e o melhor uso do solo para fomentar os serviços ecossistêmicos hídricos. E ali a gente tem a expectativa de geração de diversos benefícios, né? E a gente fez, inclusive, algumas contas, contas econômicas em relação a esses benefícios. E conseguimos identificar aí uma taxa muito positiva de retorno econômico e desvendar que a cada R$ 1 investido nesse movimento seria possível retornar R$ 2,50 em benefícios para os diversos atores envolvidos. Então, é uma restauração que sai do papel no sentido de sai da retórica, sai dos bons intuitos e vai realmente para a geração de valor para a sociedade. Fantástico, Daniel. Realmente é incrível quando a gente realmente tem esses números em mãos, né, e consegue mensurar todo esse serviço. Muito bem. Leonardo, agora eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre, né, na sua visão, como o setor de saneamento pode atuar na melhoria dos aspectos de disponibilidade hídrica em termos de quantidade e qualidade. Legal, Romélia. Bom, como eu comentei na pergunta anterior, né, o setor saneamento é um setor que depende muito, né, não só para os sistemas de abastecimento ou esgotamento sanitário, né, mas também para todas as questões suas, né, da drenagem urbana, né, ele depende muito da disponibilidade hídrica, né, ou seja, depende muito do que tem de vazão escoada nos rios, né, ou seja, uma demanda, nesse caso, uma demanda de água para abastecimento, né, mas também para uma disponibilidade para os efluentes, né? Então, ou seja, qualquer ação do setor saneamento que minimize o seu uso de água ou que melhore a qualidade dos seus efluentes, né, isso pode, de alguma forma, estar levando à melhoria do balanço hídrico da bacia que ele situa, né? Então, da bacia que ele está situado. Então, o primeiro ponto que é sempre pensado são as ações de otimização de uso, né? Minimização de demandas em áreas urbanas, né? Então, você pensar aí ações de redução de perdas, de redução do consumo de água pela população, né? São ações importantes aí que vão, de alguma forma, reduzir questões aí de quantidade, né? Reduzir o consumo de água nas áreas urbanas, né? Outro ponto bastante importante são os sistemas de tratamento de efluentes, né? Estações de tratamento de esgotos e outros sistemas, né, que de alguma forma podem estar melhorando a qualidade do efluente lançado, né? Então, essa melhoria de qualidade desse efluente pode, de alguma forma, estar fazendo com que o corpo hídrico receptor, né, ele já tenha uma capacidade de diluição, né? E aí, com essa capacidade de diluição, ele rapidamente já esteja pronto, né, para atender a outros usos, né, para atender a outras demandas, né? Então, você faz com que aquele corpo hídrico receptor ele não seja perdido, né, entre aspas, aí para diluir esses efluentes, né? Então, esse é um
ponto bastante interessante aí também, né? As ações de reuso dos efluentes, né? Então, tem uma série de formas aí de você reutilizar os efluentes que são gerados, né, nos sistemas de esgotamento sanitário, ou reutilizar os lodos gerados nessas plantas de étias, né, também são outras ações aí de recuperação que podem ser pensadas aí, que de alguma forma vão estar trabalhando aí para a melhoria do balanço hídrico, né, e ações nas bacias hidrográficas, né, ou seja, no entorno dos mananciais, né, nas áreas de mananciais em que estão sendo feitas as captações, né? Então, ações de preservação, ações de conservação, né? Isso tudo são ações que podem ser desenvolvidas pelo setor saneamento, né? E que podem e têm sido desenvolvidas, né, por diversos entes do setor, né? E que podem trazer aí a melhoria na condição tanto de qualidade das águas que eles captam, né, mas também no regime hídrico dos cursos d'água, né? Então, isso tudo pode fazer aí uma melhoria do regime, redução aí de cheias e aumento das vazões mínimas aí dos cursos hídricos, né, com ações aí de recuperação de nascentes, né? Então, a gente pode beneficiar aí a qualidade e quantidade aí dos corpos hídricos das bacias, né? Fantástico, Leonardo. Você sabe que aqui no ICA a gente conversa um pouco, a gente fala, quando vai falar sobre reuso, a gente fala, puxa, é um manancial que a gente ainda precisa, de certa forma, saber como lidar com ele, né? Porque, de fato, o potencial é muito alto. Obrigada, Leonardo. Daniel, ainda em relação ao setor de saneamento, quanto ao processo de gestão de resíduos, como pode ser melhorado e como podem ser desenvolvidas ações de otimização e recuperação desses materiais, na sua visão? Amélia, obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta, inclusive, porque a gente vê o setor de saneamento, ele tem, né, a gente pensa, como o Leonardo falou, né, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente a interface que ele tem com recursos hídricos, né, tanto na captação como no lançamento. Mas ele também tem uma interface interessante com resíduos sólidos, justamente, né? E essa interação vem na estação de tratamento de água, ele vem gerando lodo de estação de tratamento de água, que é justamente a necessidade de dispor o material que é retirado da água bruta, né, no processo de tratamento. Então, quanto melhor for a qualidade da água, principalmente em termos de sólidos de suspensão, né, uma questão muito física aqui, né, não estamos falando tanto na questão microbiológica, né? Mas quanto melhor for essa condição da água bruta, menos resíduo uma determinada ETA vai gerar. Claro que isso também varia em função da sua própria tecnologia, mas de forma geral é uma relação bastante direta entre a qualidade da água captada e a quantidade de lodo que ela vai gerar. Mas, obviamente, a geração de algum lodo de ETA é inevitável, né? E uma das formas de se dispor disso de forma compondo, né, uma economia circular e uma economia de materiais, é justamente utilizando esse lodo na fabricação de artefatos de cimento, de concreto, né? Ele tem um reaproveitamento bastante grande, né, em termos de potencial na própria construção civil, como esse insumo. Logicamente, isso depende muito das quantidades, né, do tipo desse lodo, e também das distâncias, porque a gente não tem ainda muito, em termos de políticas públicas, a gestão de resíduos como um todo, não só falando de lodo de estações de tratamento, o material reaproveitado ele acaba competindo no mercado com os materiais virgens. Então, ele acaba tendo sempre que brigar, né, no sentido mercadológico, por estar bem localizado, né, estar próximo de um centro que consuma esses materiais, de um polo cerâmico, por exemplo, né? Você pode usar ele para fazer tijolos, telhas, esse lodo de ETA. Só que, caso essas empresas não estejam nas redondezas, né,
aí o custo de transporte acaba pesando muito no transporte desse material, que é um material, né, de bastante volume e pouco valor agregado. E uma condição relativamente similar acontece com o lodo de ET, né, o lodo da estação de tratamento de efluentes, só que a característica desse lodo é muito diferente, né? Porque ele é muito grande, um dos principais componentes do lodo de ET é matéria orgânica. E essa matéria orgânica tem um potencial que pode ser aproveitado de duas formas. Um deles é via geração de energia elétrica, via biodigestão, que é quando você tem um processo de decomposição sem oxigênio do componente orgânico desse lodo. Para isso, ele precisa estar blendado, misturado com outros resíduos orgânicos, obviamente, né? Mas outros resíduos orgânicos, provavelmente, né? Pode-se pensar aí restos de podas vegetais e restos de alimentos mesmo, né? O resíduo orgânico que é gerado em restaurantes, nas nossas próprias residências também, etc. E isso tudo tem um potencial energético muito grande, mas aí, novamente, precisa de um projeto que reúna, né, desde a companhia de abastecimento da companhia, a companhia que tem essa planta, né, de tratamento de esgotos, essas outras fontes de resíduos, e geralmente se faz parceria com alguém que tenha mais domínio da tecnologia da geração mesmo, né, porque você usa o biogás, que é fruto dessa decomposição, para gerar energia elétrica como combustível, né? numa usina termoelétrica, na verdade, que é movida ao biogás, que por sua vez veio da digestão da matéria orgânica. Então, essa é uma das formas, a mais complexa, mas provavelmente a mais interessante em termos econômicos, né? E que demanda esse arranjo aí com várias frentes. E a segunda forma, que é um pouco mais ordinária, não, em termos de complexidade, né? Não em termos de ser uma boa solução, é o aproveitamento agrícola desse lodo. Porque quando ele está estabilizado, ele pode ser colocado, né, em solo agrícola para enriquecer esse solo. Ele, obviamente, tem algumas restrições em relação ao tipo de cultura que você vai produzir com esse solo, e ele tem que respeitar questões agronômicas também e de quanto, né, qual é a densidade que você pode trabalhar para uma determinada área de cultivo. Mas, dadas essas questões técnicas que são superadas aí com um bom profissional, não estamos falando de rocket science, né, de ciência de foguetes lá na expressão americana, né, a gente conseguiria dar esse aproveitamento também, devolvendo essa matéria orgânica para o solo, né. E aí, só para finalizar, vocês devem estar pensando, poxa, e alternativamente, se não forem essas soluções de reuso, né, de reaproveitamento desses materiais, o que fazer? Bom, infelizmente, felizmente pelo menos, antes de você ter esse aproveitamento, o correto, se não for fazer esses aproveitamentos, é depositar todo esse material em aterro sanitário, né? E aí tem um lado bom, porque ele não está indo para outros lugares impróprios, mas tem um lado ruim que você está deixando de fazer um aproveitamento, né? Fomentar a economia circular e o reaproveitamento desse material, né? O que não se pode fazer mesmo, que é inclusive contra a legislação, é lançar o lodo de ETA nos corpos d'água, né, novamente, e não se pode também dispor do resíduo do lodo de ET no solo, sem essa configuração de adequabilidade, né, em relação a esse material. Então, são esses dois destinos que devem ser evitados aí de qualquer forma. Obrigada, Daniel. Realmente, hoje, nos padrões em que nós estamos, em termos de desafios globais, não podemos nos dar o luxo de perder nada, nem lodo, de Exato. jeito nenhum. Exato. Obrigada. Leonardo, especificamente, quantas ações de preservação e recuperação de mananciais? O que o setor de saneamento tem executado? Você pode nos contar? Bom, legal, boa pergunta também, Romélia. É interessante porque o setor saneamento precisa, né, como eu comentei, como a gente tem comentado, ele precisa de água para o uso dele, né? Então, ou seja, ele tem que trabalhar para... Não basta ele pensar que é o setor prioritário, né? E porque é o setor prioritário, ele vai ter a água nos mananciais direto para as captações dele.
né? Então, hoje o que a gente tem visto é que o próprio setor saneamento, né, tem uma série de ações, né, com vistas à preservação dos seus mananciais, né? Então, à medida que ele está preservando os seus mananciais, né, ele está conservando esses mananciais, essas fontes de água para ele, na verdade está se dando segurança hídrica, né? Está incrementando o seu processo de segurança hídrica, né? Então, o que a gente vê hoje é uma série de ações de unidades de conservação geridas aí pelo setor saneamento, né? Pelas companhias de saneamento, isso a gente vê, né? Áreas de proteção ambiental, né? Que são geridas aí em mananciais, né? De abastecimento público, né? Então, com isso, eles conseguem ter alguma governabilidade nessas áreas para poder manter a qualidade dessas águas, né? E aí pensando também na questão qualidade, né? Ou seja, você manter uma qualidade das águas que você está captando significa redução de custos de tratamento, né? Um custo menor de tratamento, isso influencia também para o próprio setor, né? Não apenas a questão quantitativa do ter água disponível, né? Mas também a questão do ter a qualidade disponível para não precisar de tratamentos tão complexos, né? Então, essas unidades de conservação, esse plantio de matas ciliares, preservação de nascentes. Então, a gente vê uma série de ações do setor saneamento, né, que vão nessa linha aí de preservação de matas, de cercamento de nascentes. Então, tem uma série de ações deles. O desenvolvimento de estudos, né? Naturalmente, o estudo em si não traz o benefício, mas o estudo em si ele dá indicativos, né, do que tem que ser feito, né, de quais os tipos de vegetação que podem ser plantados, onde, né, que deve ser plantado, quais seriam as áreas de recarga, né, para preservação, né, de recarga desses mananciais para preservação, né? Então, o que o próprio setor saneamento pode fazer? Então, ou seja, esses estudos, eles vão trazer os indicativos, custos, onde, quando fazer e como, né? Como fazer, desenvolver essas ações aí para a preservação. Implantação de viveiros de mudas, né? A gente vê uma série de ações aí do próprio setor, às vezes companhias de saneamento, tem muito viveiros de mudas mesmo, em que eles plantam espécimes lá da vegetação da flora local, né, da flora da região, né, e que podem estão lá nos viveiros deles e que outros empreendedores, às vezes os agricultores, às vezes empresas, indústrias, podem lá nos próprios viveiros deles pegar mudas, né, usar mudas para poder plantar e recuperar outras áreas, né? Então são ações também que podem trazer benefícios importantes, além do monitoramento, né? Como eu falei da questão de estudos, né? O monitoramento em si, né, de vazões e análise de resultados, não é o monitoramento que vai trazer esses benefícios, mas o monitoramento vai trazer subsídios para avaliar se as ações estão tendo sucesso, né? E se tem melhorado a condição de qualidade das águas, se tem melhorado as condições de quantidade, né, em termos de vazões, né? Então, esse monitoramento, a gente vê uma série de ações aí de acompanhamento aí da condição de qualidade e quantidade das águas pelo setor saneamento, né, pelos próprios companhias de saneamento, e que podem aí trazer informações para dar para desenvolver esses novos estudos e as ações aí de recuperação, né? Então, vai muito nessa linha. Perfeito, Leonardo. Lembrando que assim, o monitoramento ele é uma ferramenta fundamental, porque ele demonstra o quão efetivo aquela recuperação do ecossistema está sendo eficiente, eficaz, né? O quanto aquele ecossistema está reagindo, né, positivamente àquela intervenção. Então, às vezes, falar de monitoramento parece é caro, é pesado, mas é muito importante. É fundamental, como o Leonardo destacou. Obrigada, Leonardo. Agora, Daniel,
O que fazer para incentivar as empresas de saneamento para a obtenção de recursos e a melhoria nos processos de tratamento de seus efluentes? Qual a tua opinião a respeito? É uma boa pergunta, né? Porque, claro, a gente já comentou bastante, né, da lógica por trás, né, de se utilizar dessas soluções baseadas na natureza para aumentar a segurança hídrica. Agora, então, no frigir dos ovos, assim, a gente pode pensar assim, alguns canais de benefícios, né, que podem ser derivados aí para as companhias de saneamento. Primeiro, né, obviamente eles também estão correlacionados com a forma com a qual essas empresas vão se engajar nessa temática. Eu acho que um primeiro deles é via os custos, né, a redução de custos, como o Leonardo comentou. Então, assim, uma água com menor turbidez, né, um percentual menor de sólidos em suspensão, primeiro que essa água está muito correlacionada com a qualidade da cobertura do solo do manancial, né? E o que vai acontecer, né? A companhia vai ter maiores custos com o tratamento da água e com a disposição do lodo do tratamento da água por conta de uma quantidade maior de sólidos. Além disso, os sólidos que não estão em suspensão, eles acabam sendo depositados, né, no fundo dos reservatórios ou dos rios, e isso gera um aumento lento, mas inexorável, né, da velocidade própria de escoamento e também da redução da capacidade de reservação, né? Então, isso implica em custos de dragagem. Então, também existem custos de dragagem evitados quando uma companhia de saneamento tem um manancial, né, de melhor qualidade. Isso fora a regularidade, né, dessas águas. Caso, por exemplo, uma essa restauração de ecossistema seja feita em áreas prioritárias, né, que retenham sedimentos e que privilegiem a recarga do lençol, você tende a ter uma redução nos fluxos de pico e um aumento ou uma maior regularidade nos fluxos de base, ou seja, nos momentos mais críticos de estiagem, essa água já não vai ter sido perdida, escoada em algum momento do passado, ela vai estar ali escoando lentamente para favorecendo a captação. Então, isso tudo interfere diretamente nos custos, né, das companhias. E eu acho que então esse é um impacto, digamos, direto, né? E aí, como o Leonardo comentou, a questão dos estudos, você veja que, obviamente, restaurar áreas enormes também tem o seu custo. Obviamente, essa restauração não acontece nas áreas das próprias empresas de saneamento, né? Então, elas precisam de parcerias com os produtores rurais, com os proprietários rurais, com os outros usuários todos da bacia, não necessariamente em termos de uso de água direta, mas que perfazem ali todo o uso, né, as características de uso do solo daquela bacia. Então, uma das formas das companhias oferirem esse benefício é se envolverem, de fato, com esses demais usuários, para entender como, por exemplo, se pode ajudar um produtor rural a identificar essas áreas prioritárias para a restauração. Porque, né, a gente está falando em custo, obviamente, que vai gerar um benefício, mas é um benefício mais difuso no tempo, né? A relação não é um depara, né, imediato, né? A gente está falando. Então, isso exige, primeiro, um planejamento um pouco mais de médio e longo prazo, e segundo, uma ação bastante efetiva. Não adianta sair reflorestando todas as áreas numa bacia que pode estar gastando muito dinheiro à toa, né? Seria melhor enfocados se tivessem sendo investidos em áreas prioritárias. E o que a gente quer dizer com isso, né? São porções da bacia hidrográfica com uma maior probabilidade, né? Elas são mais propícias para gerar justamente a retenção de sedimentos, a infiltração da água, né? Então, com isso, a gente pode reduzir os custos dessas intervenções e, obviamente, também não criar atritos com os produtores rurais, que também não vão ter que deixar de abandonar as suas práticas agrícolas, por exemplo, corriqueiras, eles podem adaptar elas de certa forma. E aí eu vou dar um exemplo bem prático, né? Por exemplo, a lavagem de hortaliças. Se você tem como se a gente tem nas nossas residências, até por obrigação dos códigos de construção, as caixas de gordura, né?
as suas hortaliças com uma caixa de retenção de sedimentos, por exemplo, que é um equipamento extremamente barato, né, e simples de se instalar, você já consegue reduzir essa retenção. Então, assim, são formas relativamente simples, né, de uma intervenção da companhia, em termos de tanto em custos como em complexidade, mas com um grande efeito, né? E aí a identificação dessas áreas, só para dar um exemplo de um estudo de 2018 na região hidrográfica do Cantareira, 4.000 hectares restaurados em locais aleatórios reduziram a exportação de sedimentos, isso numa modelagem, né, de serviços ecossistêmicos, reduziram a exportação de sedimentos em 8%. Esses mesmos 4.000 hectares restaurados em áreas selecionadas estrategicamente por serem as mais propícias à retenção de sedimento, reduziriam 36% desse mesmo percentual. Então, quando o Léo comentou de estudos, é exatamente isso que ele queria dizer, né? São esses estudos que podem ser encomendados e fomentados, né? E que, obviamente, vão gerar esse engajamento com os demais atores da bacia, porque a água, ela está conectando, queira ou não, vendo ou não, ela está conectando todos os usuários, né? Não tem como fugir disso. Perfeito, Daniel. A importância de sermos assertivos também, né? Para manejar bem todo... É sempre assim, os recursos são poucos, a necessidade é grande, então precisamos realmente todas as ferramentas. Exato. Leonardo, você poderia explicar, em linhas gerais, possibilidades de aproveitamento dos biossólidos gerados nas ZECs? Poxa, boa pergunta. Esse aí é um ponto que está sendo bem desenvolvido recente, né? Então, tem uma série vai muito nessa linha do que até o Daniel comentou agora, né? De mostrar para o setor saneamento, né? Que ele pode trazer melhores benefícios, que ele não precisa de simplesmente pegar os lodos, né? Das ETs, né? Esse material gerado, né, esse resíduo gerado nas ETs, né, que ele não pode simplesmente pegar, aliás, ele pode, né, pegar esse material e julgar num aterro sanitário, né, até pode, mas que ele tem uma série de outros benefícios que podem ser benefícios para eles como companhia de saneamento, né, mas também benefícios para o ambiente, para a questão da socioeconomia da própria região, né, então você pode trazer benefícios com a gestão daquele material, né? Então, e aí já começa com o próprio nome, né? Que você colocou bem aí a questão dos biossólidos, né? Esse é um termo, né? Para dizer o usual lodo das ETs, né? Então, esse lodo da ET que acaba sendo um termo ou podendo se pensar como um termo pejorativo, né? A partir do momento que você fala biossólido, né? Você, na verdade, já está transformando, só no termo, você já está transformando ele num termo mais positivo, né? Então, como um material que pode ser reaproveitado, né? Então, em benefício. Então, ou seja, você tem a possibilidade aí, são várias formas, né? Então, uma delas é para recuperação de áreas degradadas, né? Então, você tem uma série de formas aí de utilizar esse material para recuperação de áreas, né? Então, às vezes, dependendo, claro, de declividade, do tipo de solo, do tipo de material, né? Então, você pode usar para essa recuperação. Outra forma que pode ser usada é para as indústrias, né? Então, principalmente cerâmicas e cimenteiras, né? São dois tipos de indústrias aí que podem aproveitar esses materiais gerados, esses resíduos aí, esses biossólidos, né? Que são os resíduos gerados das ETs. Então, no caso das cimenteiras, podem entrar no próprio processo de coprocessamento, né? Das cimenteiras, né? Então, pode entrar aproveitando. E no caso de cerâmica, né, elas podem ser incorporadas, pode ser incorporado esse material de biossólidos, né, pode ser incorporado no próprio processo produtivo, né, então da fabricação de cerâmica. Então é um ponto positivo aí que pode reaproveitar, né, esses materiais. Outro ponto, outra possibilidade de aproveitamento é na produção do biogás, né, que o Daniel até lembrou agora há pouco, né, que a produção do biogás, que é fruto
da decomposição de matéria orgânica, né? Então, esse material ele tem muito de matéria orgânica, né? Então, ele tem um processo aí de decomposição que gera um biogás e que pode, de alguma forma, gerar energia, né? Usar para geração de energia. E, por fim, a questão da agricultura, né? Então, tem uma série de formas aí de aproveitar esse material aí para a agricultura, para diversas formas aí diferentes de agricultura, né? Diversas culturas, diversos métodos, então, que pode ser, algumas têm restrições, né? Mas pode ser aí, pode ter um aproveitamento importante aí para a questão da própria agricultura, né? O importante disso tudo, então, vocês veem que tem uma série de possibilidades, é fazer um balanço disso, né? Ou seja, no entorno do empreendimento, ou seja, no entorno da ET, né? O empreendimento, nesse caso, é a ET, né? No entorno da ET, à medida que é gerado, você tem que saber o que é o material gerado, né? Tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, né? E com a frequência, né? Que esse material é gerado. É quase como um balanço de massa mesmo, né? Eu ia falar, parece até trazendo para o lado aí dos recursos hídricos, né? Quase como um balanço hídrico, né? Ou seja, não é hídrico nesse caso, porque não é de água, né? Mas é um balanço entre a disponibilidade de material, né? E avaliar no entorno desse empreendimento quais seriam as alternativas de demandas, né? O que tem de indústrias cerâmicas ou cimenteiras, o que tem de áreas degradadas que podem ser recuperadas, que de alguma forma tem uma demanda para recuperação, o que tem de áreas de agricultura, né? No entorno, em termos de culturas, em termos de formas de plantio, né? E tipos de solo, né? Então, avaliar isso seriam as demandas pelo material, né? Então, avaliar esse balanço, né? Entre oferta e demanda aí do material para ver o que pode aproveitar, né? Mas com certeza tem uma série de alternativas, né? De Obrigada, aproveitamento. Leonardo, obrigada. É atuar de forma inteligente, né? A gente precisa ter inteligência para atuar, né, em todos os nossos processos. Então, eu vejo muita inteligência associada ao processo como um todo. Vamos lá, Daniel. Como fazer com que as empresas de saneamento tenham a percepção da importância econômica, ambiental e social desse reaproveitamento dos lodos em suas ETs? Eu acho que uma das formas é via justamente os resultados desse balanço de biossólidos, que o Leonardo comentou, né? Ou seja, trazer esses números à tona, quantificar isso e conseguir pensar um pouco nesse entorno, né? Eu acho que assim como eu comentei antes para a questão da recuperação dos ecossistemas, né? Como é importante você identificar as áreas prioritárias e ter esse engajamento com os demais atores, na questão dos lodos, né? Eu vejo a mesma coisa, porque a localização das unidades acaba sendo bastante definidora nas rotas tecnológicas, né, que se podem adotar a partir da geração e do tratamento desse lodo. E então isso pode ser traduzido, né, em termos econômicos e ser feito um estudo de viabilidade. Então essa é a parte mais técnica, né, e obviamente mais fácil. Mais fácil por quê? Porque a outra parte, a parte mais difícil é fazer com que as empresas compreendam que isso gera benefícios, além dos benefícios estritamente financeiros para ela, né, que são as famosas externalidades, né? Ou seja, ela está gerando externalidades positivas, né, de emprego, de aproveitamento de materiais, deixando de utilizar matérias virgens de outros, né, que viriam de outras fontes, caso não fosse esse reaproveitamento. Então, acho que parte dessa necessidade de como fazer com que as empresas tenham, né, mais percepção da importância econômica, além desses estudos de base, seria grande parte pela própria pressão da sociedade, né, de você colocá-las na posição de agentes
econômicos, né, que conseguem tomar diversas ações dentro dos seus processos produtivos e que, obviamente, isso passa também por um reconhecimento desse papel que pode, eventualmente, ser até espelhado em tarifas. Né? Obviamente, tem que se passar pela regulação, né? As tarifas são tarifas públicas, são serviços regulados, mas o próprio regulador, por exemplo, ele tem que perceber que existe vantagem em você restaurar áreas e ter esses aproveitamentos, por exemplo, de lodo, né, ou áreas degradadas, tá, me referindo antes, do que você ter custos com essa disposição final, ou custos com o maior tratamento, né? Só que isso demanda um pouco de diálogo e de reposicionamento de algumas premissas, né? Por exemplo, se a água tem muita turbidez, bota-se mais sulfito de alumínio. Enfim, o químico que precisa para você tirar isso da água, né? Assim como gerou mais ET, porque, né, mais biossólido, porque você tá, né, tratando uma rede, né, que está coletando esgoto de uma parcela maior da população, paga mais caro para o aterro sanitário, né, para o envio. E são esses, né, a gente tem que perceber que precisa se quebrar esses conceitos e pensar em, olha, vamos economizar esse espaço no aterro sanitário, em primeiro lugar, que ele também precisa ser guardado, digamos, né, para o resíduo sólido urbano, e que esse aproveitamento ele gera essa externalidade positiva, né? Ele gera economia de outros materiais em outras frentes. Então, assim, não tem uma resposta clara, né? Não é algo simples, mas ao mesmo tempo é algo que precisa começar. Eu acho que um grande ponto de partida, bom, primeiro, esse tipo de diálogo que nós estamos tendo agora. Segundo, é a facilidade, hoje em dia, com a qual esses estudos podem ser realizados, né? Você tem aí diversas bacias hidrográficas, por exemplo, com recursos de cobrança pelos recursos hídricos que podem financiar, por exemplo, esse tipo de estudo e que aí é um primeiro passo para esse diálogo, né? Perfeito, Daniel, obrigada. E estamos saindo de uma COP26, onde o mundo ligou todos os alertas. Então, a gente realmente precisa sair do discurso para a prática, né? Isso é fundamental. Leonardo, como nós somos o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, eu queria que você explicasse, em linhas gerais, sobre o uso do biossólido para fins agrícolas. Em que condições, tipo de cultivos, essa solução pode ser adotada? Bom, legal, bem lembrado aí, até aproveitando aí a questão do nome aí do IICA, né? Do nome e das finalidades aí do próprio IICA, né? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar, né, eu gosto sempre de começar lembrando o normativo, né? Então a gente tem, até para a gente ver como é um termo, uma atividade recente, né, que vem inovando e vem discutindo, vem sendo discutida aí recentemente, né? A gente tem aí o CONAMA, né, com uma resolução, ele já tinha uma resolução anterior, né, mas tem uma resolução aí de 2020, né? Então, em plena pandemia, né, o CONAMA ainda se ateve à discussão e aprovação de uma resolução sobre o tema, né, a resolução 498, né, sobre o uso agrícola dos lodos de ETs, né, os biossólidos, né, como a gente tem comentado, então, ou seja, mostrando a importância do tema. Então, tem uma série de aspectos aí dentro dessa resolução, de questões legais para disciplinar, né, esse material, esse uso do material para o fim agrícola, né. Primeiro, tem uma restrição, né, em relação à origem, né? Então, os tipos de efluentes que são tratados, né? Então, se efluentes essencialmente domésticos, se efluentes domésticos misturados com industriais, né? No caso, como eu comentei no início, né, da conversa nossa, né, que tem, a partir do momento que a gente está falando no saneamento, a gente está falando principalmente nas grandes cidades, né, de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário que envolvem indústrias também localizadas dentro das áreas urbanas, né? Então, ou seja, esses efluentes que são tratados, né, por vezes, principalmente nas grandes cidades, eles vão ter aí efluentes de indústrias, né? Então, essa origem desses efluentes, ela é fundamental para
dar um subsídio para a gente de qual a qualidade desse material, né? Então, esse é um ponto. Esse efluente, então, ele pode concentrar nutrientes, ele pode ter metais pesados, tem matéria orgânica, né? E outros elementos aí que podem estar tanto acarretando problemas ou riscos para o meio, né? Ou trazendo benefícios, né? Então, como a questão dos nutrientes aí que podem trazer benefícios aí às culturas, né? Então, ou seja, dentro desses requisitos aí, dessas condições para uso, né, é importante ter uma série de análises de qualidade aí desse material e análises contínuas, né, até porque ele pode ter uma variação ao longo do tempo da qualidade, né? Então, esse é um ponto. Então, outra questão, análise de patógenos, né? Então, que são indicadores aí de sanidade desse lodo, né? Então, até para a gente não dispor desse material em um tipo de solo, um tipo de agricultura que traga problemas aí de patógenos, né? Então esse é um ponto aí fundamental nessa análise, né? E nessa qualificação desse material, né, em função do tipo de tratamento, em função do tipo, da origem do lodo, né? E nessa resolução do CONAMA que eu comentei, nessa 498, né? Esse lodo ele pode ser classificado aí em duas, ou enquadrado em duas classes, né? Então, ele tem uma classe 1, né? Que ele disponibiliza para de acordo aí com o tipo, ele tem uma série de restrições em termos de tempo, né? Ou seja, você não pode lançar direto na cultura, próximo da colheita, né, de qualquer forma, né, mesmo ele tendo uma melhor classe, né, você tem requisitos ou restrições em termos de lançar no mínimo 1 mês antes do período da colheita. Então, tem uma série de restrições quanto a isso, né, mas você pode, nesse classe 1, você pode, mesmo para alimentos que são comidos crus, alimentos que têm contato com o solo, pastagens, forrageiras, né? Então, você pode ter lançamentos para esse tipo, contanto que você tenha um prazo anterior aí de disposição aí desse material anterior à colheita, né? E tem o outro caso, né? Que são os lodos aí como classe B, né? Aí sim você já tem restrição para a tipologia. Você tem, então, um lodo com uma qualidade inferior, né? Mas aí você pode, nesse caso, por ser uma qualidade inferior, aí o seu uso já fica mais restrito a alimentos que não sejam consumidos crus, produtos não alimentícios, né? Pastagens e forrageiras, né? Podem ser, e árvores, né? Então, mesmo que sejam árvores frutíferas, né? Mas você pode dispor aí em processo aí próximo de árvores, né? Então além, claro, das áreas degradadas, né? Como eu disse, aí não é agricultura, né? Mas recuperação aí de solos, recuperação de áreas degradadas, né? Então se você tem uma série de ações aí dentro da agricultura que podem ter tudo dependendo da qualidade desse material, né? Então, de acordo com essa qualidade, né? E, claro, com a forma como ele é tratado, o efluente, como a origem, como ele vem, né? Então, de acordo com isso, você pode ter aí diferentes culturas para dispor esse material. Perfeito, perfeito. E é fundamental esses múltiplos usos, essas possibilidades, porque quanto mais a agenda da universalização dos serviços de saneamento avança, a tendência é que o volume, né, desse resíduo aumente. E a necessidade de utilizá-lo de uma forma inteligente, de uma forma circular, de uma forma estruturada e benéfica, ela fica cada dia mais emergente em função desses fatores. Obrigada, Leonardo. Daniel, finalmente, na sua visão, quais seriam os entraves a superar para que essas soluções fossem adotadas? A pergunta que vale 1 milhão, né? Pois é. Não, veja bem, eu acho que a primeira questão, até o Leonardo já comentou, que é a questão normativa, isso está se caminhando, né, para uma
para termos já normativas bastante claras em relação às possibilidades de uso. Obviamente, sempre cabe uma análise a nível estadual e depois, né, no local ali da aplicação, para ver se não há nenhuma normativa que contradiz, mas a princípio isso já tá bem encaminhado. É recente, mas está bem encaminhado, né? E e aí depende muito eu acho que uma das questões muito importantes é a proatividade das empresas de saneamento em relação a esse destino. Né? Outra coisa é a responsabilização pelo destino do lodo de forma geral. Porque se ele está indo para um aterro sanitário, como ele deveria ir, ele tem um custo, e esse custo não é pequeno. Então, obviamente, tem esse incentivo econômico bastante claro em fazer um melhor uso disso, né, e abater esse custo. Como o Leonardo comentou, tem a questão do perfil das culturas no entorno, que tem que ser compreendidas, tem uma questão de raio de transportes. Então, existem diversos arranjos que podem ser pensados, né, como, por exemplo, a disposição do material já estabilizado e analisado, né, como o Leonardo comentou ali, que não é como eu brinquei antes, não é ciência de foguetes, mas obviamente precisa ser, né, precisa ter uma análise química, etc. Mas enfim, a partir, né, vencendo essas etapas aí de se conhecer o material e de se conhecer as suas possíveis formas de aplicação, pode-se pensar num arranjo, por exemplo, num local onde você tem a disposição dele temporária pela companhia e a coleta desse material e distribuição pelos usuários, por exemplo, né, pelos diversos pequenos usuários que podem fazer o uso desse material. Em cidades pequenas, por exemplo, até a própria prefeitura, né, o poder público municipal pode ter já um uso para fazer arborização, né, da cidade, para recuperação de áreas verdes, para a instalação de um parque, enfim, tem diversas formas aí de uso que podem ser fomentados em pequenos arranjos. Eu acho que o segredo é realmente estar consciente, né, do que tem no entorno das unidades, ou seja, a unidade ela não pode existir ali apartada, né, do seu entorno. Eu acho que esse é daí que emergem esses arranjos, né, que deixariam possível essa aplicação. E, obviamente, né, para resolver grandes entraves, nada melhor do que bons exemplos, né? A partir do momento que uma companhia, por exemplo, estadual, tenha um bom exemplo, um case de sucesso, que pode aí demorar um pouco mais para ser construído, né, porque ele vai precisar e demandar desses ajustes, inclusive ajustes internos, porque devem existir entraves aí que a gente não antevê em termos burocráticos mesmo, né, de um setor falando com o outro, em termos de né, posicionamentos jurídicos ou de planejamento. Aí. Mas eu acho que a partir do momento que se tenham bons exemplos, eles vão começar a ser, né, replicados e repensados. Então, acho que seria um bom caminho para resolver esses entraves. Com certeza. Obrigada, Daniel. Imagina. Em nome do ICA, nós chegamos agora ao final. Eu agradeço de coração ao Leonardo, ao Daniel, por esse diálogo que eu considerei rico e elucidativo. Espero que a nossa troca tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre o tema. E, para mim, esse assunto é absolutamente instigante e demonstrar as conexões, né, entre as agendas. E são agendas relevantes, às vezes trabalhadas de forma um pouco setorizadas, mas tem toda a convergência, tem toda a interação, né, para o alcance da sustentabilidade. Ou seja, saneamento básico tem tudo a ver com restauração de ecossistemas, economia circular e recursos hídricos andam juntos e nós não podemos deixar de olhar a conexão entre todos esses processos, né? Que no terreno, no território, tudo isso tem um impacto muito benéfico. Então, novamente, agradeço a vocês, agradeço a todos que estão nos assistindo e espero que vocês tenham aproveitado esse momento tanto quanto nós, que estamos aqui procurando trazer esse assunto para a discussão, para a sociedade e para a nossa audiência. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigado, Romélia. Obrigado aí a vocês. vocês.